Como fazer a inclusão funcionar quando a família do meu aluno não apoia? Como fazer o aluno aprender quando a família não faz o que precisa ser feito? Como fazer a inclusão acontecer se a família não está chegando junto com você? O que precisa ser feito para o aluno aprender? A família tem sim uma participação fundamental e quando ela não participa, isso atrapalha. O educador é ser o mediador entre o aluno e o conhecimento. Entre o aluno e o conhecimento existem muitos desafios. Às vezes, os desafios são sensoriais, são desafios cognitivos, são desafios, né, da atenção, desafios do desenvolvimento intelectual deles, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento motor, enfim. E tem, às vezes, no meio desse conjunto de desafios entre o aluno e o conhecimento, o qual você é o mediador, existe também a família, que não contribui com tudo que poderia contribuir. E se você está numa situação onde a família não está ajudando, não está contribuindo, não está participando, eu quero te falar que é possível sim ajudar essa família a ajudar você. Ajudar essa família a ajudar você. Como que eu ajudo essa família a me ajudar? Porque me ajudando, eles vão ajudar o próprio filho, né? Porque é o que é o nosso objetivo aqui, que é o seu objetivo, que é o meu objetivo, que você veja o seu aluno aprender. Isso não pode tirar a sua autonomia como professor. Isso não pode ser uma interferência no processo de aprendizagem do seu aluno. É possível sim intervir e intervir com eficácia, com assertividade e profissionalismo, tá? A família pode ser um problema? Pode sim ser um problema. Quando a família é um problema? Quando a família é um problema, não incentiva, não leva à escola, né? Não colabora com as atividades de casa, não estuda com o aluno, não acredita que o aluno é capaz, né? Quando a família não acredita que o aluno é capaz, quando a família não incentiva o estudo, né? Quando a família não leva para a escola, não tem, né? Como é que se a família não leva nem para a escola, como é que vai funcionar isso? Não vai funcionar, né? Quando a família não colabora com as atividades de casa, quando a família não estuda junto com o aluno, não acredita que o aluno é capaz, ou o inverso também, né? Quando a família acredita numa capacidade que o aluno ainda não desenvolveu. Quando a família acredita que o aluno tem uma capacidade que ele ainda não desenvolveu, né? Quem já viveu um caso desse, né? Tem famílias que têm o problema de não acreditar que o aluno é capaz. Ah, isso aí não vai aprender não, besteira. Ele está indo para a escola só para passar o tempo dele, para conversar com os amigos e na merenda. Besteira, não ia ensinar nada. Não precisa ensinar nada não, é só para ele conversar. A família não acredita que ele é capaz, né? Existem casos desses, tá? E tem família que acredita que o aluno tem uma capacidade que ele não desenvolveu ainda. Mas por que, que a atividade do meu filho está desse jeito? Por que está desse jeito? Por que não é a outra? Por que não é igual? Por que não é mais difícil? Está muito fácil, pode ser melhor, pode ser mais difícil, pode ser mais complexa, mas por que está assim? A família acredita que o aluno tem uma capacidade que você não identificou em sala de aula. Não lê com o aluno ou incentiva a leitura, né? Quando a família não incentiva a leitura, isso atrapalha, tá? Quando a família acredita que o aluno não é capaz, não acredita numa capacidade que o aluno ainda não desenvolveu, por exemplo, não desenvolve uma rotina para o aluno. Aí, quando um aluno não tem rotina, fica difícil para ele se situar, né? E isso tudo contribui para o não aprendizado. Eu estou falando de que quando isso acontece, a família se torna uma barreira. E isso pode prejudicar muito você de alcançar o que você se propõe a alcançar. Porque você faz um planejamento. Você olha para o aluno, você faz uma avaliação diagnóstica, você acredita no potencial do aluno, você levanta dados, você avalia, você traça um planejamento, você define objetivos claros e específicos, você estuda formas de fazer aquele conteúdo ficar acessível para o aluno, você cria as atividades, você entrega as atividades, você aplica inúmeras estratégias, se especializa, estuda para tornar aquilo possível, né? E quando acontecem umas barreiras iguais a essa que eu estou mostrando aqui, isso pode até inviabilizar o seu trabalho, porque a família tem sim uma participação fundamental, né? Às vezes, quando a família apresenta
alguns desses desafios aqui, entre outros, tá? Tudo isso contribui para o não aprendizado. Aí, às vezes, o passo que faltava dar para o aluno chegar lá não é dado porque não é você que está com o aluno ali naquela hora, é a família. Você consegue alcançar até um certo horário, até uma certa carga horária com o aluno, né? Fora da sua carga horária, sai da sua jurisdição. Não é mais você que está conduzindo ali a aula, é o outro professor ou é a família, né? E se a família leva o aluno para o caminho do não aprendizado, isso atrapalha diretamente o seu trabalho e a sua realização quanto profissional. A família precisa levar o aluno para o caminho do aprendizado, assim como você está levando o aluno para o caminho do aprendizado. Então, eu estou falando aqui de famílias que não entenderam ainda o poder que elas têm e como levar o aluno para esse aprendizado acontecer. Elas não entenderam a importância e têm uma visão equivocada, tanto para mais quanto para menos, do desempenho atual do aluno. E está tudo bem quando isso acontece. As famílias não são obrigadas a entenderem tudo sobre desenvolvimento infantil, tudo sobre desenvolvimento dos jovens, tudo sobre educação, tudo sobre uma determinada deficiência em específico. Percebe que isso não é papel da família entender sobre o desenvolvimento, o aprendizado. Isso é o papel do educador entender. Essas questões técnicas ficam a cargo do educador. Só que, às vezes, é preciso passar uma informação para a família que vai fazer a diferença para ela entender o poder que ela tem. E é disso que eu quero falar aqui com você hoje. Como passar essa informação para que o não aprendizado, a contribuição para o não aprendizado se transforme em contribuição para o aprendizado? De que forma você pode se relacionar com a família para tirar frutos dessa relação? De que forma esse relacionamento pode ser usado para o aprendizado do seu aluno? Será que a sua responsabilidade profissional se limita apenas à sua relação com o aluno? Ou você pode dar um passo além e estender a sua atuação para a relação com essa família para que o seu aluno aprenda? Já que você depende da contribuição da família para que o aluno aprenda. Percebe como isso faz sentido? Imagina um pediatra. Vamos fazer uma analogia aqui agora. Imagina um pediatra. Você leva o filho no pediatra, o pediatra verifica ali alguma coisa na criança e percebe que a criança precisa tomar um certo medicamento de tanto em tantas horas. Na verdade, o pediatra percebe que a criança tem uma coisa e precisa de um medicamento, não é? E aí tem alguns pediatras que vão falar assim, ó, olha, a criança tem X, para resolver isso você precisa comprar esse remédio e dar para ele a cada 3 horas durante 2 semanas. Olha só. E aí você fala, tá bom, tchau, tchau. Pronto, acabou. Esse é o pediatra que limitou a relação profissional dele ao paciente. Ele não estendeu a relação profissional dele à família. Por que você está falando isso, Leandro? Porque ele não estendeu. Ele não estendeu a relação profissional dele à família. Ele continua sendo pediatra? Continua. Ele vai deixar de ser pediatra por fazer isso? Não, ele vai continuar sendo pediatra. Ele vai perder a licença? Não. Ele fez nada de errado? Fez alguma coisa de errado? Não. Ele cumpriu o papel dele? Cumpriu. Ele foi um bom pediatra? Olha, eu acredito que não. Na minha visão profissional, não. Talvez na visão de outra pessoa, sim. Mas se eu sou a família que está ali, eu ia esperar mais. Como assim, Leandro? Esperar mais o quê? Eu ia esperar que ele estendesse a relação profissional dele a mim, que sou família, e não apenas ao meu filho. Como é que seria o segundo caso aqui? Vamos analisar um outro pediatra agora? Outra analogia, tá? Você leva o seu filho no pediatra. Tudo bem, beleza. E aí o pediatra, ele faz lá o diagnóstico dele e descobre que a criança tem X. Quando ele vai receitar alguma coisa, ele explica o que a criança tem, o que é X e o que funciona para resolver X. E aí ele vai falar das possibilidades de medicamento para resolver X. Percebe que eu não saio de lá com uma receita. Eu saio de lá sabendo o que o meu filho tem, por que ele tem isso e o que pode resolver aquilo. O que eu preciso fazer para resolver? E aí, na hora que ele vai falar do medicamento, ele não escreve só, não, tem que dar isso e pronto. Ele vai falar assim, olha, você tem o medicamento A, que você vai ter que aplicar de tantas e tantas horas. E o preço médio dele é de R$ 100. Mas tem o medicamento B, que você poderia aplicar menos vezes ao dia
e ele até custa mais barato. E tem uma outra opção, que você pode usar por exemplo, um Bezetacil, um medicamento injetável que é uma dose única. Se você não tem muito tempo, ainda custa mais barato. O que esse pediatra está fazendo? Ele está me perguntando o que é melhor para mim quanto pai. Ele está estendendo a relação profissional dele à família. Ele está tentando entender que aquela família pode ter uma necessidade diferente do que ele imagina. Que não é só chegar e passar um medicamento e pronto, se eu não vou conseguir comprar, ou se eu não vou dar conta de aplicar de tantas em tantas horas, se eu não consigo cumprir aquilo ali que está determinado por ele. Ele estende o relacionamento dele à família. Ele pergunta: você prefere ir por esse caminho ou por esse ou por esse? Por esse. Temos esse problema, tem essas opções. O que melhor se adequa ao seu orçamento? O que melhor se adequa à sua rotina? O que faz mais sentido dentro da sua realidade? Ah, é melhor uma dose única? Poxa, que legal, melhor uma dose única então, porque eu não vou ter muito tempo, então. Ou então eu vou preferir um medicamento mais barato, mas aí, se eu sou uma pessoa um pouco mais esclarecido, eu vou perguntar os prós e os contras de cada opção, enfim, né? Se eu tenho condição de escolher entre as três, eu vou poder escolher independente do custo financeiro, aí a gente pergunta os prós e contras, o que é melhor para ele, para a criança, enfim, não é? E aí você consegue, ele estende a relação profissional dele, você entende o que ele está fazendo, você entende o que ele está receitando, você entende o porquê e você toma a decisão. E quando a família toma a decisão, gera uma coisa chamada autorresponsabilidade, que tem um poder enorme. Não é o médico que mandou. O médico abriu um leque de possibilidades, me mostrou, eu escolhi e eu assumi aquele compromisso. A família assume um compromisso. E isso aí é um dos primeiros passos para você estreitar a sua relação, tá? É um dos primeiros passos para você estreitar a sua relação. Você não quer ser o pediatra, você não quer ser o pediatra número 1. Você quer ser o pediatra número 2. É o que estende o seu profissionalismo à família, de uma forma respeitosa, de uma forma correta, né? Tem pediatra que te deixa mandar mensagem pro WhatsApp dele, né? Meus filhos, quando um pediatra não deixava eu mandar o WhatsApp, eu ia para outro pediatra. Pelo amor de Deus, eu não quero ficar com essa criança passando mal de noite ou num final de semana ou no feriado. Eu preciso de alguma ajuda médica. Eu preciso de um pediatra que deixa eu mandar mensagem. E eu consegui, graças a Deus, pediatras que me deixavam mandar mensagem para os meus filhos. Isso era determinante, né? Pediatras que estendiam a relação dele.